ao Senhor. Bom, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Bem difícil de localizar esse texto, hein, gente? É complicado. Eu sei, vou dar um tempo maior para os irmãos aí, porque... Muito bem, o livro dos começos. Nós começamos hoje com o livro dos começos, mas hoje nós encerramos uma minissérie sobre identidade. E antes de ler o texto bíblico, nós acessarmos o texto da Escritura, eu gostaria de dar boas-vindas àqueles que estão pela internet, que o Senhor possa abençoar a sua vida onde você estiver e quando você estiver, né? E que essa palavra fale ao seu coração também, assim como a nós, aqui, em nome de Jesus. Eu queria apenas fazer uma breve memória, né? Trazer uma breve memória dos irmãos sofrendo aqui no final do culto passado, né? Segurando aqui as cadeiras, e quem presenciou aqui os irmãos valentes, percebeu que nós finalizamos a mensagem do domingo passado falando sobre os verbos da identidade, e que esses verbos são muito importantes. Mas antes, o que nós aprendemos sobre identidade no domingo passado? Jeremias capítulo 1, versículo 5, nos ensina que identidade, ela acontece antes da concepção. E se ela acontece antes da concepção, ela não é algo que eu adquiro, que eu me esforço para fazer, mas algo que eu recebo como um presente da parte de Deus, que me conhece profundamente antes de que eu fosse uma matéria no ventre da minha mãe. Nós aprendemos também que identidade gera destino, gera o trilho pelo qual nós vamos manifestar a terceira palavra que nós aprendemos no domingo passado, que é propósito. Há uma relação da identidade tanto com o destino, com esse trilho pelo qual nós vamos caminhar, que Deus preparou para cada um de nós, quanto com o propósito de Deus para cada um de nós. Nós, então, entendemos que é desse lugar da identidade que fluem tanto o destino quanto o propósito. E o que é o destino? Como eu falei, o destino é um meio pelo qual nós podemos cumprir o nosso propósito. Então, nós percebemos isso nos 3 verbos que o texto de Jeremias ele usa. Ele usa o verbo antes de que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu o conheci ou escolhi, ou seja, é o verbo do conhecimento. Esse verbo está relacionado com a identidade. Depois ele diz, antes de você nascer, eu o consagrei, ou o separei. Então, esse é o verbo que está relacionado ao destino, ao trilho, a uma consagração da parte de Deus, a uma separação para cada um de nós, assim como na vida de Jeremias, que flui dessa identidade, desse conhecimento de Deus sobre nós, o nosso trilho, o nosso destino. Então, ele separou Jeremias como o quê? Como um profeta. E o terceiro verbo, que parece a mesma coisa que acontece antes do nascimento de Jeremias, segundo a palavra que veio ao profeta Jeremias, é a constituição. Ou seja, Deus não só antes do nascimento consagrou, separou Jeremias como profeta, como o constituiu as nações. E esse é um verbo diferente da separação, parece a mesma coisa, mas são coisas separadas, são coisas diferentes. Por isso eu chamo, eu digo que esse texto é o texto da identidade bíblica. Por quê? Porque aí a nossa identidade, nós aprendemos então que é o texto do propósito. A constituição é o propósito, é as nações. Jeremias foi profeta tanto em Israel como em outras nações. Esse foi o desígnio de Deus, a vontade de Deus, o conhecimento de Deus para a vida de Jeremias. Nós vimos o porquê que Deus manifesta essa palavra na vida de Jeremias. Porque o desafio da profecia de Jeremias era muito grande. Jeremias foi convidado a profetizar num tempo muito difícil, em que o povo estava correndo de Deus, estava obstinado, achando que estava se relacionando com Deus da forma correta, mas estava rebelde contra o Senhor, estava oposto à vontade de Deus. E Deus chama Jeremias para profetizar e para dizer que o cativeiro era a maneira com que Deus iria usar para trazer o povo de novo para os seus caminhos, para o seu coração.
Ou seja, então, de toda essa história, nós concluímos que identidade, então, gera destino, e é no destino que o propósito se manifesta. E propósito é a manifestação da transformação que Deus planejou na vida de alguém, não é na sua vida não, tá, gente? É na vida de alguém, por meio de você. É através de você. Então, o propósito que Deus manifesta nesse processo da identidade é diferente de um propósito de vida que você tem, do seu trabalho, do seu emprego, da sua formação profissional e etc., do seu MBA. Não, o propósito de Deus aqui é a manifestação da transformação que Deus quer promover na vida de alguém por seu intermédio. Usando você. É por meio de você, por meio de quem você é nele. E aí nós entendemos e concluímos que a pergunta correta com relação à identidade não é então quem eu sou. Porque o eu, a constituição de quem eu sou é muito importante, tá, gente? Nós estamos falando das origens da identidade aqui. Não dá para falar sobre esse assunto de uma forma muito rápida. Mas a constituição do nosso eu, ela vem depois da concepção. E depois do nascimento, percebe? Que nós nos constituímos como somos hoje, com as nossas experiências, com as nossas histórias, depois da concepção e depois do nascimento. Mas há um conhecimento antes disso. Há um desígnio, há uma separação antes disso. Então, a pergunta mais elaborada em relação à nossa identidade, quando nós mergulhamos na palavra de Deus e procuramos descobrir isso e responder isso às pessoas é: quem Deus diz que eu sou? Porque o que Deus conheceu antes que eu viesse a formar no ventre da minha mãe? O que Ele conheceu? E nós encerramos, e eu inicio essa segunda parte por meio dessa memória. Nós encerramos aqui com os nossos irmãos valentes, nos comprovando aqui os verbos da identidade. Então, nós usamos geralmente 4 verbos para definir o eu, a identidade. É o verbo ser, é o verbo estar, é o verbo fazer e é o verbo ter. Então, esses 4 verbos geralmente são usados para definir quem nós somos em muitas áreas, em diversos aspectos da nossa vida. Eu sou médico, eu sou pastor, eu sou dançarino, eu sou feliz, ou eu sou, enfim, você pode definir como você quiser. Eu estou, o estar é uma sensação de identitária, eu estou presidente, eu estou em determinada posição, é o status, é o posicionamento. Então você se define muitas vezes, vai se apresentar, não, eu estou assim, eu estou assado. O outro verbo da identidade é o ter, né? Às vezes você se define porque eu tenho tantos filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Então você acaba constituindo quem você é, às vezes pelas suas posses, pelo que você tem. E um último verbo é o verbo fazer. Às vezes você se define por aquilo que você faz. Às vezes a profissão se confunde, né, com a nossa identidade real. Então nós vimos esses 4 verbos. Só que esses 4 verbos, eles vêm depois da concepção e depois do nascimento. Percebe que o paradigma de Jeremias é antes disso. O conhecimento de Deus e a ação de Deus determinando e moldando e declarando sobre a vida de Jeremias é antes da concepção e antes do nascimento. E a pergunta, e aí nós comprovamos que existe um verbo na identidade que é um verbo oculto, que na verdade muitas pessoas o desprezam nesse processo da construção identitária, que é o verbo crer. São as crenças, aquilo que nós acreditamos. E basicamente, a identidade bíblica que Jeremias propôs por meio desses versículos aqui, que compõem o chamado de Jeremias. Como eu disse, né, todo profeta começa o seu livro pelo seu chamado, certificando, autenticando o seu ministério, que Deus havia o chamado. Ele começa tendo que acreditar naquilo que Deus está dizendo. Porque logo depois, você percebe que essa é uma reação da nossa identidade. Logo depois que Deus profere essas palavras, Ele fala: eu sou um menino, eu não sei falar. E aí então Deus reforça a identidade de Jeremias, dizendo: não digas que é um menino. E aí, a resposta de Jeremias é algo que talvez passou desapercebido, e eu queria recapitular aqui, que é a coisa mais importante em relação à identidade
que é construída de Deus para nós, que é a resposta de Deus a Jeremias para consolá-lo é: eu estarei com você. É a presença de Deus, é a presença manifesta de Deus que constitui a confiança, a fé de Jeremias em quem Deus disse que ele era. Ele mesmo não acreditava naquilo, mas o próprio Deus se fazendo presente, levando Jeremias a entender quem ele tinha dito que era. E Gênesis, como eu disse, é o livro dos começos. A gente confunde identidade com vocação, porque ela tem uma relação direta, mesmo porque ela se origina na identidade. Percebam isso, quando o sistema desse mundo, a mentalidade desse mundo, a mentalidade do erro, do caos, do pecado, tenta dizer para você como você deve constituir, determinar, construir a sua identidade, ela tira Deus da jogada. Ela desconsidera o que veio antes, ela desconsidera o conhecimento de Deus e diz: você vai determinar quem você é, você é o que você sente. Não é isso? Não é isso que nós ouvimos? Nós somos o que sentimos. Você é o que você sente. Você é o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, desconsiderando todo o conhecimento que Deus tem sobre nós. Antes da existência, irmãos. Nós estamos falando de coisas maravilhosas aqui, profundas em Deus. Nós estamos falando do conhecimento anterior de Deus. Talvez a nossa mente não consiga compreender de fato o que significa isso. Mas Gênesis foi escrito exatamente para responder algumas dessas perguntas. É tão importante o livro de Gênesis porque ele é o primeiro livro da Torá. Ele é o primeiro livro da escritura judaica. Por quê? Porque o que vem primeiro na escritura judaica tem muita importância. E quando Deus constrói o capítulo 1 de Gênesis, como nós já trabalhamos aqui, se você quiser assistir essas mensagens, estão lá no YouTube, mas no princípio 1 e 2, eu sugiro que você assista depois para entender um pouco do que nós vamos falar aqui. Mas é muito importante que agora que nós entendemos que a identidade de Deus precisa ser definida por Ele mesmo em nós, e o verbo é crer. Nós precisamos crer no que Deus está falando sobre nós. Por quê, meus irmãos? Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque Ele nos formou com as suas próprias mãos. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Quando nós lemos aqui no início do culto, Salmo 139, de modo maravilhoso o Senhor me teceu no ventre da minha mãe, com as suas próprias mãos o Senhor constituiu quem eu sou e viu os meus dias. Nós não somos um acaso de Deus. Nós não estamos jogados ao léu. As nossas vidas não estão desprendidas de qualquer coisa. Nós somos o fruto do plano de Deus, da vontade de Deus. Nós somos o resultado daquilo que Deus construiu na sua palavra, daquilo que Ele declarou sobre o universo criado. A sua vida, a minha vida não está solta no universo. Há um Deus que nos conhece antes mesmo de nós mesmos nos conhecermos. Nós fomos nos conhecer, saber o nosso nome, nós já tínhamos quase 10 anos de idade. Ou 5 anos, alguma coisa assim. Nós fomos saber quem, muitos de nós ainda nem sabem quem são. Eu não sei direito quem eu sou. Nós achamos que podemos determinar alguma coisa, mas esquecemos que há um Deus soberanamente posicionado na eternidade, segurando o fio das nossas vidas, irmãos. Nós temos que alinhar a nossa vida ao pensamento de Deus. Nós precisamos crer naquilo que Deus está dizendo que somos, porque há um universo de desconhecimento.
E no Gênesis, quando ele tece o homem, é muito interessante que ele usa e repete essa palavra durante muitas profecias no Velho Testamento. Por exemplo, quando Isaías profetiza sobre algo novo, eis que estou fazendo algo novo, se referindo a uma profecia de esperança do Messias. Enfim, principalmente Israel não interpretava assim, mas ele usa o verbo yatsa, que é o verbo eu te formei com as minhas mãos. O yada é aquele verbo que todo mundo fica, é o conhecimento de Deus intimamente, não sei o que lá, tal. É isso, só que ele serve para muitas coisas. Mas o yatsa é muito interessante, é uma flexão desse verbo no hebraico, que diz assim, eu formei você com as minhas próprias mãos. Eu pus as minhas mãos em você. Eu teci você no ventre da sua mãe. Vocês são meu povo. É como se Deus estivesse falando, vocês são parte de mim. Só que aí a gente quer construir a nossa identidade, quem nós somos, a partir de nós mesmos, desprezando toda a origem mais fundamental da nossa identidade, que é Deus. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Ele de alguma forma, queira você queira ou não queira. Se há uma certeza que nós temos nessa vida, meus irmãos, é que nós todos vamos enfrentar a morte. Não há nenhuma... Tem uma outra certeza, que todo mundo tem uma mãe. É outra certeza que a gente tem. Se você nasceu, você tem uma mãe. O pai a gente nem sabe mais ou menos quem é, né? Porque pai é complicado, né? Percebe que paternidade é uma ação de fé? Paternidade é uma relação de fé. Maternidade é certo. Todo mundo tem uma mãe. Lógico que todo mundo tem um pai, mas assim, fisicamente, a mãe ela representa aquilo que é o objeto mais real do nosso nascimento, do nosso ser. O pai, você pode falar, quem é o pai, né? Aí você olha para a cara assim do um, do outro, fala assim, meu Deus, né? Quem será, né? Olha para o vizinho assim e fala, será que parece com o vizinho? Misericórdia, irmãos. Mas a mãe, né? A mãe é mãe, né? Nasceu, está ali, a relação é muito direta. Agora o pai é uma relação de fé. Você precisa receber isso com fé. Porque a gente tem certeza, pode fazer um teste de DNA. Quem que fez teste de DNA aqui para saber quem é seu pai? Está entendendo? Você aceitou isso pela fé. Você creu. A paternidade é uma coisa muito misteriosa, não é um assunto de hoje, mas é uma coisa muito profunda. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que Deus, através de Gênesis 1, capítulo 26 a 28, tem muitas outras coisas, mas ele declara alguns verbos sobre nós, e que é muito importante. E eu dividi isso em 3 partes. Esse encerramento da série Identidade e Origens em 3 partes. A primeira parte é que Deus diz no versículo de número 26, você já abriu a sua Bíblia, então diz assim, eu vou ler na versão NVI hoje, excepcionalmente, diz assim, então 26, então disse Deus, preste atenção, então disse Deus, é uma relação de palavra, prestaram atenção? Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Preste atenção nisso, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo Gênesis, Senhor, obrigado porque nós podemos ler livremente, abertamente a sua palavra entre nós. Pai, que o Senhor nos guie por meio da sua compreensão, daquilo que o Senhor deseja comunicar à sua igreja, Senhor, no dia de hoje, que o Senhor
seja presente, esteja em nosso meio, Senhor, conduzindo os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a primeira parte que é importante que nós comecemos a entender sobre as declarações de Deus sobre a nossa identidade é que Deus está dizendo, Deus disse, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, você não vai constituir fé, convicção, certeza, se você não ouvir a palavra de Deus. O Gênesis, a narrativa do Gênesis, essa estrutura do Gênesis, desde o capítulo 1, versículo de número 1, até o versículo de número 31, isso acontece ainda no capítulo 2, e ainda alguns trechos mais para frente, Deus está dizendo, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, há algo antes da eternidade, antes da criação, antes da matéria, há algo que está antes daquilo que existe, aquilo que nós tocamos, o universo, o cosmos, aquilo que está girando, que Deus fez. O que há nesse lugar? Deus. E antes, imediatamente disso, é a voz de Deus. Olha como é que é importante a palavra de Deus. Olha como nós precisamos olhar a palavra de Deus, precisamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Por quê? Porque é a palavra de Deus ela é antes da criação, ela estava com Deus na eternidade. É a palavra criativa de Deus. É muito importante. Ela é a origem de quem nós somos. Nós somos originados pela palavra. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E nós passamos batido nesse texto, obviamente todos sabem, mas o verbo está na primeira pessoa do plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É a primeira referência da trindade, da essência que Deus é como comunidade plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma santa reunião dos três, e nós somos bonitinhos assim como somos por causa de Jesus, tá, gente? Porque Jesus um dia viria como homem. Eu acho que ele teve peso 2 nas decisões. Porque ele viria como homem, ele falou, peraí, talvez Deus queria pôr 2 narizes, ou sei lá, 4 olhos, e Jesus falou, não, tem muita coisa aí, vamos tirar, menos é mais. Brincadeiras à parte, né, gente? Mas houve uma junção, uma reunião, uma conversa, façamos, Deus propõe a si mesmo, como pessoa triuna que para que ele, como fruto dessa origem trinitária de Deus, nós fluíssemos daí. Daí a nossa origem plural, daí a nossa origem comunitária, o nosso desejo, o nosso aspecto de uma busca pela relação. Porque Deus é uma relação perfeita de amor. Nós fomos criados em uma relação perfeita de amor. Fluímos de um ser que se relaciona perfeitamente em amor. Um ser diferente entre si. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós deveríamos ser os maiores entendedores de diversidade do planeta. Mas as mentalidades, os sistemas, as filosofias nos levam a dizer que Deus é binário. Deus é muito mais que binário, Ele é diverso, Ele é plural. Todas as diversidades estão em Deus. Toda a diversidade que você vê no universo, de cores, tons, processos, animais, plantas, enfim, bactérias, vermes e todo tipo de diversidade fluiu do ser de Deus. Deus é o ser mais diverso desse mundo. Em Apocalipse, quando os anjos abrem os olhos para admirar Deus, eles não fecham nunca mais. Porque há tantas belezas para serem admiradas na pessoa de Deus que eles não conseguem fechar os olhos. Há tanto para se admirar na figura de quem Deus é, que eles não conseguem fechar os olhos. É desse ser que nós fluímos. É desse ser que nós fomos originados.
É esse Deus que nos formou com a palma da sua mão. E ele disse, a primeira declaração é muito importante. Existem 4 declarações aqui. Antes disso, é importante nós entendermos que na história do Velho e do Novo Testamento, do Antigo, da Escritura de Israel e do Novo Testamento, nós temos basicamente quatro relações identitárias que Deus se dirige à humanidade, ou ao seu povo, ou a pessoas, indivíduos, vamos dizer assim. Há um engano, tá, gente? Na individualidade, eu sempre falo isso, mas eu não tenho muito tempo para argumentar sobre esse assunto. Nós não somos seres indivíduos, porque a gente considera o indivíduo aquele que é indivisível, né? Você separa tudo e ele sobra só ele. Nós nunca sobramos só a gente, nós sempre vamos ser, estar, fazer, ter em relação a alguém ou a alguma coisa. A gente tem como se diz, uma percepção de que estamos fazendo coisas sozinhos, mas você não sabe que houve uma cadeia de pessoas ali que precisavam fazer várias coisas para você chegar e fazer alguma coisa. Nós estamos totalmente interligados, plugados nessa grande teia das relações de amor que Deus estabelece no seu povo, na sua criação. Nós somos feitos para ser um com o outro. Nós somos criados a partir de um ser comunidade, um ser comunitário. Por isso é tão importante em Efésios a restauração da unidade. Porque o que é diverso precisa ser unido. O que é diverso não precisa ser homogeneizado. Ele precisa ser unido. Porque é na diversidade de Deus que as coisas acontecem. É na diversidade que Deus flui, fazendo acontecer todo o seu plano. E há quatro dessas declarações. No Velho Testamento você encontra prioritariamente 2. É criatura de Deus, ou servo de Deus. Você vai ver muito esse termo, tanto na primeira Escritura de Israel, na Escritura de Israel, quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, esses termos, eles passam a ter, esses termos de relação, né, os termos identitários de relação, eles passam a ter outros nomes. Quais são? São 2 praticamente. O primeiro é amigos, o próprio Jesus faz isso. Ele diz isso em João capítulo 15, ele fala, olha, eu não vos chamo servos, mas amigos. Ele muda o tom da relação identitária. Percebam isso. E, obviamente, o que se vem depois dessa declaração de Jesus é o termo filhos. Então nós temos quatro relações identitárias que nós encontramos na Escritura como um todo, de alguma forma. Criaturas, servos, filhos, ou amigos e filhos. Eu, obviamente, não vou passar por cada uma delas, mas eu gostaria, no final, de falar um pouquinho sobre a relação da nossa identidade restaurada em Cristo e a nossa filiação junto ao Senhor. Mas, se nós fôssemos responder a essa pergunta, baseado em Gênesis capítulo 21, 26, 27 e 28, quem Deus conheceu antes que fosse formado no ventre da nossa mãe? Antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe? Esse texto, na minha opinião, responde essa pergunta. É o design primeiro de Deus. E ele diz sobre o homem, façamos. Então, nós já recebemos essa graça, essa ligação com a Trindade. É necessário, é importante nós entendermos isso. Ou seja, que há um engano do individualismo, que você pode se separar de tudo e definir a sua vida sem considerar suas relações. Isso é uma mentira. É uma mentira do diabo, do sistema, de uma vã filosofia que tira Deus da referência. Que, na verdade, foi o que fez Adão e Eva, quando eles rejeitaram e desobedeceram. Mas a desobediência, meus irmãos, foi só a ponta do iceberg, foi o comportamento. O que motivou essa desobediência? Preste bastante atenção. O que motivou a desobediência de Adão e Eva foi a palavra
da serpente. A grosso modo, tá? Não quero filosofar aqui com isso. Eu quero só mostrar para você que ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos traz restauração identitária, a palavra da serpente nos traz destruição identitária. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus vai dizer, você precisa, depende da minha palavra, das minhas declarações, daquilo que eu desenhei em você, a serpente também vai ter uma proposta, e se você acreditar nela, você vai construir a sua identidade baseado na palavra da serpente. Vejam como crer é o verbo da identidade. Porque eu posso crer naquilo que Deus diz sobre mim, sobre nós, e eu posso crer no que a serpente, o diabo, diz sobre mim, sobre nós. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles creram naquilo que a serpente havia dito. E o que a serpente disse? Vocês não vão morrer. Vocês, se desobedecerem, comerem desse fruto que Deus disse para não comer, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vixe que eu posso ser dublador, né? Vocês perceberam, né? Que eu lembrei de um filme que eu passava para as crianças em missões e tinha essa fala, eu fiz igualzinho, cauterizou na minha mente tantas vezes que eu passei o filme. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que ele estava dizendo? O que a serpente estava dizendo para Adão e Eva, o primeiro casal? A origem da identidade de Deus. Ele estava dizendo, olha, não se preocupe. Você pode determinar o que é bom e o que é mal. Agora, o que é bom e o que é mal depende de você. Esse é o grande peso da identidade do nosso sistema atual, irmãos. Olha que peso que nós jogamos para as pessoas. Você tem que definir quem você é. Quem que você é? Me diz quem você é. Você não tem resposta, você não sabe quem você é. Deus tira esse peso de Jeremias dizendo, eu te conheci antes que você fosse uma massa formada no ventre da sua mãe. O que Deus está fazendo não é controle arbitrário, é tirando um peso que nós não somos capazes de ter sobre nós. Deus está tomando sobre si o peso de definir o que é bom e o que é mal. Porque nós não temos essa capacidade, meus irmãos. Porque nós não conhecemos todos os mistérios que estão no universo e na criação de Deus. Se não é isso que ele fala com Jó, quando Jó cai em si, ele diz, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Em outras palavras, Deus está dizendo, você não pode definir quem você é, você não tem essa capacidade. Isso ficou provado, meus irmãos. O homem está tentando definir quem ele é, a partir da voz da serpente. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você precisa crer e confiar no que Deus diz sobre você. Esse é o caminho mais fácil. Como eu disse e citei no domingo passado, o apóstolo Paulo, brigando contra o destino, brigando contra a sua identidade, brigando contra o seu propósito. E ele entende isso quando ele tem uma visão clara de Jesus no caminho de Damasco. E qual é o reconhecimento do apóstolo Paulo, meus irmãos? Será que você vai precisar de todo o esforço e o sofrimento que ele passou para reconhecer que você é propriedade, criado à imagem e semelhança de Deus? Ou você vai se abrir e se render àquilo que Deus está dizendo que nós somos, e passar a viver, e a coordenar, e a dizer, e a organizar os seus dias baseado nisso? O apóstolo Paulo disse, duro é para mim ir contra a tua vontade, o teu aguilhão. Porque Deus... É difícil de brigar com Deus, irmão. Que nós servimos a um Deus que nos persegue em amor. E você pode ter entrado aqui hoje pensando em desistir, e saiba de uma coisa, Deus está dizendo, Ele vai te perseguir mesmo na sua desistência. Até que Ele cumpra toda a sua promessa na sua vida. Não é sobre nós. Não é sobre o que nós podemos fazer.
É sobre um Deus que está zelando por aquilo que Ele criou. E é sobre a presença dEle. O que foi que Adão e Eva perderam no Éden? A presença de Deus. O que foi que o planeta Terra perdeu no Éden? Em Gênesis capítulo 3. Nós perdemos a presença de Deus. Quando falamos que Deus está conosco, quando falamos que, quando olhamos para a grande comissão, e quando olhamos talvez para as profecias e para as promessas de Jeremias, dizendo, não Jeremias, vai ser muito difícil, mas eu estarei com você, e consideramos isso pouco, eu queria dizer para você que a única coisa que pode restaurar o universo que nós vivemos hoje é a presença de Deus manifesta aqui em nosso lugar. E Deus só não consumiu ainda, isso não só acabou, porque a igreja representa a presença de Deus. E quando nós nos reunimos, Deus se faz presente. Quando nós vivemos o amor, vivemos a vontade dele, Deus está se fazendo presente. E nós estamos salgando o mundo, e nós estamos impedindo que o mundo apodreça e vá de mal a pior. O que Deus disse que nós somos? 4 declarações e eu encerro. Um pastor nunca diz que encerra quando está encerrando, tá, gente? Então, tenha paciência. É assim que funciona pelas eras da igreja, eu acho. Né? Capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem, e a primeira declaração, a nossa imagem. Qual é a primeira declaração de Deus sobre nós, sobre a nossa identidade? E eis ela. Nós somos recebedores da revelação de Deus. Deus escolheu se revelar ao universo criado por meio de mim e de você juntos. Deus quis que a sua criação perfeita o conhecesse por meio de mim e de você, juntos. Que ação nós temos nisso, irmãos? Que escolha nós temos nisso? Quem é que escolheu o nome? Desculpa, irmão, é que os nossos pais têm alguns problemas, né? Então, tem muitas coisas que nós não escolhemos, essa é uma delas. Queira você queira ou não queira, você é imagem de Deus. Mas Deus tem um olho, 2 bocas, um nariz e tal. Eu não sei, mas deve ser alguma coisa assim parecida. Agora, nessa época eles não sabiam, mas agora nós sabemos. Deus tem 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, uma mão. Porque Ele se fez um de nós. E essa é a grande diferença identitária da nossa fé. Deus se fez um de nós. Jesus é o Deus encarnado. Tudo que se pode ver de Deus está contido plenamente na imagem corpórea de Jesus, o seu Filho. E algumas pessoas me perguntam, será que Deus tem mãos? Eu digo, tem 2, e elas estão furadas, e foram furadas por amor a mim e a você. Mas Deus tem pés? Eu digo, tem. Ele tem 2 e eles estão furados por amor a mim e a você. Ele se fez um de nós. Por isso que eu disse que Jesus teve participação direta no processo. Ele teve peso 2 nas decisões. Porque ele seria um de nós. E isso foi definido antes da fundação do mundo, meus irmãos. Antes que o universo pudesse existir, o plano de amor de Deus por mim e por você, pela sua igreja, pelo seu povo, foi definido, determinado, e esse plano é imutável. Deus não vai deixar de amar você porque você fez alguma coisa ruim. Deus não vai deixar de amar você porque você está confuso na sua identidade. Nós somos recebedores da revelação de Deus. Fomos agraciados com a revelação do Criador do universo.
se não bastasse isso, ele segue o versículo dizendo, a nossa semelhança. Em outras palavras, ele está dizendo a segunda declaração, ele está dizendo, você é capaz. Nós somos capazes de representar os seus atributos. De alguma forma, Deus nos fez com a condição de imitá-lo. De alguma forma incrível, Deus nos fez com a condição de expressar o amor, de expressar a bondade, de expressar a justiça, de expressar a criação, a criatividade. Deus colocou em nós uma enxurrada do seu ser, de tudo que há nele. Ele colocou uma parte em nós, Ele colocou um pedaço em nós. Ele soprou sobre nós a sua essência, Ele soprou sobre nós o seu espírito. Nós somos feitos como espelho de Deus. Nós podemos refletir não só a sua imagem física, corpórea, mas também nós podemos ser quem Ele é, nós podemos representar o seu amor, nós podemos tocar as pessoas. Deus não vai descer do céu e tocar as pessoas, Ele está esperando a sua mão se estender. Porque Ele toca, Ele fala, Ele abraça por meio de mim e de você. Porque nós fomos feitos como espelho dos seus atributos. Esse foi o design de Deus. Que coisa absurda, irmãos. Eu não tenho que fazer nada. O que um espelho faz? Ele só fica parado. Ele não é a fonte da graça. Ele não é a fonte do amor. Ele não é a fonte da justiça. Ele só é um espelho refletindo aquele que é a fonte de todo o amor, de toda a graça, de toda a bondade, de todo o poder. O que um espelho faz? Ele se posiciona. E ainda assim ele precisa ouvir a direção que ele precisa se posicionar para refletir aonde Deus quer que ele reflita. Nós somos semelhantes a Deus, podemos expressá-lo como Ele é, de alguma maneira, não plenamente, mas na medida que Ele deseja que nós façamos nesse mundo, meus irmãos. E ele continua dizendo, domine. Esse homem domine. E algumas pessoas dão ênfase nesse domínio. Você vai dominar. E você isso, e você aquilo. Na verdade, meus irmãos, Deus está honrando cada um de nós aqui de forma muito humilde. Eu digo que a quarta declaração é que nós somos humildemente honrados por Deus. Nós não somos o sinete da criação, meus irmãos. Sabe quem é? O Filho de Deus. Ele é o unigênito do Pai. Ele é a perfeição de toda a criação. Ele é a voz, o Logos de Deus. Ele é o centro de todo o universo. Mas também nós não somos a última raspa da criação. Nós não estamos inferiorizados. Deus nos posiciona. Preste bem atenção nisso, meus irmãos. Você que tem desejo por posição, você que busca por posição, é Deus quem nos posiciona. É Ele quem posiciona a sua criação. É Ele quem nos posiciona. Nós somos humildemente honrados. E o que é humildade, se não saber o seu lugar? Humildade é saber o seu lugar e fazer o que tem que ser feito. Não seria humilde um pai desprezar a sua função paterna de educar os seus filhos. Não seria humilde uma mãe desprezar a função materna de suporte, de apoio, de amor, de cuidado do seu lar. Humildade é você ser aquilo que você precisa ser, nem mais, nem menos. Seria muito arrogante um rei colocar uma roupa de varredor de rua e varrer rua. Pode parecer humildade, mas é falso. Porque se ele está na posição de um rei, ele foi posicionado para governar.
E ele precisa tomar decisões. Não estou dizendo que ele não pode varrer a rua, mas ele não pode querer varrer a rua. Sempre. Como nós ouvimos a famosa frase de Spurgeon, se eu não me engano, alguns dizem que é ele, alguns dizem que não, mas que ele ficaria triste de ver um missionário na posição de um rei. Porque um rei foi chamado para ser um rei, e um missionário foi chamado para ser um missionário. Humildade é estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, meus irmãos. Nem mais e nem menos. E foi isso que Deus fez na sua criação. Ele declarou sobre a sua criação. Ele disse: eu posiciono você. E eu te posicionei para uma função específica. Se você não desempenhar, você é orgulhoso. E é sobre isso que se trata o orgulho. É de desprezar a vontade de Deus. Quando desprezamos a vontade de Deus, nós somos orgulhosos. Porque Deus nos posicionou humildemente, nos honrou e nos colocou num lugar especial da sua criação. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Nós precisamos ser aquilo que Deus planejou que fôssemos para essa terra, para essa humanidade, para esse tempo. Versículo de número 27, ele diz: Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou homem e mulher. E aqui, obviamente, o tempo não me permite me aprofundar mais nesse processo. Mas o que eu gostaria de propor aqui era um simples pensamento em relação a tudo que nós ouvimos, aos sistemas e aos argumentos filosóficos que nós temos ouvido sobre identidade. Deus criou o homem, e o homem é divino. Deus criou a mulher, e a mulher é divina. Mas eles sozinhos não expressam quem Deus é. É juntos que eles expressam quem Deus é. Portanto, Deus não criou uma igualdade, Ele criou uma diferença. E quando dizem que estamos desprezando a diversidade, eu digo que na verdade é o contrário. Porque quando eu afetivamente amo um homem, eu estou amando um igual. É muito fácil amar um igual. O difícil é amar um diferente. E Deus criou uma diferença para mostrar o seu amor. Pegaram? Deus criou o homem e a mulher. E o maior desafio do amor do homem e de uma mulher é porque ambos são extremamente diferentes. Eles são tão diferentes que Deus precisou estabelecer um amor eros, para que isso pudesse de alguma forma acontecer. Um amor erótico. Porque é tão difícil amar o diferente. É tão difícil. E nós estamos às vezes condicionados a uma mentalidade de que Deus não está promovendo diversidade, diferença. Na verdade, é Deus que criou a diversidade. Foi Ele que criou a diversidade. Foi Ele que estabeleceu esse amor. Foi Ele que estabeleceu que, para que Ele pudesse ser expressado, ser manifestado, ser visto da sua criação, um único ser não seria suficiente. Foi necessário uma união de dois seres, criados à sua imagem e semelhança. Portanto, a mulher é a imagem e semelhança de Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas os dois separados não expressam quem Deus é, mas os dois juntos expressam quem Deus é. Por isso o casamento é tão importante. Assista a série Efésios, Casados com Cristo, merchandising. Mas o que eu quero dizer aqui para os irmãos é que, quando nós amamos o igual, nós estamos amando a nós mesmos.
Amar o igual é amar a nós mesmos. Amar o igual é idolatrar-se a si mesmo. Eu sou tão bom, eu sou tão bonito, eu sou tão perfeito, eu sou tão completo, que eu não posso amar um ser diferente de quem eu sou. Esse é o sentimento de um amor que despreza a diversidade de Deus. É idolatria. É idolatria do quê? De você mesmo. A origem da desobediência de Adão e Eva, idolatraram a si mesmo, quiseram determinar por si mesmo o que é bom e o que é mal. Deus criou a diversidade para expressá-lo. E Ele deu uma ordem, a última declaração dizendo, versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis. A minha pergunta para encerrar agora é verdade. O que Adão e Eva haviam feito para Deus para que eles recebessem a bênção de Deus? Aqui. Nada. Essa é a resposta. Perceberam que a bênção de Deus não está condicionada ao que nós fazemos ou deixamos de fazer? Perceberam que todas as declarações identitárias sobre Deus, de Deus sobre nós, a nossa única participação é dizer, sim, eu me rendo à sua vontade, sim, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Essa é a única coisa que a gente tem que fazer. E nem isso a gente consegue fazer diferente. Por quê? Porque nós estamos querendo viver a nossa maneira. Nós estamos querendo ser aquilo que nós queremos ser. E não o que Deus quer que nós sejamos. E se você não alinhar isso no seu coração e na sua mente, você vai sofrer como Paulo, e você vai precisar encontrar Jesus no meio do caminho de Damasco, e Ele vai ter que te derrubar. E Ele vai ter que apertar você. Eu não queria que você passasse por isso. Agora, a última declaração de Deus para nós é que nós somos abençoados por Deus. Não porque nós somos o fim da bênção de Deus. Deus abençoa o homem e a mulher para que eles pudessem encher a terra da sua bênção. Deus abençoa o homem e a mulher para que eles pudessem abençoar a terra que Ele havia criado. Deus abençoou o homem e a mulher para que eles fossem uma bênção na vida da humanidade, da criação, da sua criação. Portanto, nós somos abençoados para abençoar. Nós não somos o fim da bênção de Deus. Nós somos o canal da bênção de Deus na vida das pessoas. Nós não somos o fim. O fim da sua bênção, meus irmãos, agora o culto da bênção, está com outra pessoa. E é nas relações que você vai encontrar isso. É na comunidade que você vai encontrar as bênçãos. Mas você foi abençoado para abençoar outras pessoas. Você não é o fim da bênção de Deus. Você é um canal da bênção de Deus. Portanto, 4 declarações de Gênesis 1, 26 a 28 sobre quem nós somos, o que Deus conheceu de Jeremias antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe. Nós somos recebedores da revelação de Deus. Nós somos feitos como espelhos dos atributos de Deus. Nós fomos humildemente honrados por Deus. E nós somos abençoados para abençoar. Homem e mulher, diversos os criou, diferentes para se amar e expressar quem Deus é. Deus ama o diferente. Só que para amar o diferente tem que morrer. Assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, para amar o diferente, você precisa morrer. Portanto, Deus responde os 4 verbos da oração por meio de Gênesis. Nós somos recebedores. Fomos posicionados, estamos humildemente honrados.
que nós fazemos? Nós espelhamos os atributos de Deus. O que nós temos? Nós temos a bênção do Altíssimo para encher a terra da bênção dele. Se você não entende assim, você não entende a identidade que Deus conheceu Jeremias antes da concepção. E Jesus veio para restaurar o que Gênesis 3 e o caos promoveram na identidade do homem. Quando Jesus veio, o Filho de Deus encarnou, agora para nos fazer amigos e filhos de Deus. Jesus veio para restaurar Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Jesus veio para restaurar a imagem de recebedor da revelação. Sabe por que o mundo ainda não conhece o Evangelho de Jesus? Porque nós não temos consciência de que somos nós a revelação do seu Evangelho para esse mundo. Sabe por quê? Porque a missão é para os filhos. Sabe por quê? Porque é o filho que se parece com o pai. E esse mundo precisa da imagem do pai. Esse mundo órfão, meus irmãos, precisa da imagem do pai. E é só por meio do filho que você se torna filho e adquire a imagem do pai, o caráter do pai. E é esse o convite de restauração que Jesus faz para você nessa noite. Ele te convida assim: você precisa vir para mim, você precisa restabelecer a sua identidade original. Deus nos criou para a filiação. Por quê? Porque Ele nos criou para nos parecermos com Ele. Por que Ele nos criou para nos parecermos com Ele? Porque o mundo, o universo, a humanidade precisa ver o Pai. E ela vai ver o Pai vendo o Filho. E ela vai ver o Filho por meio da sua igreja, que se parece com Ele. Quantos filhos nós temos aqui? Quantos filhos nós temos aqui? Ou somos criaturas e servos de Deus apenas? Quantos amigos de Deus nós temos aqui? Esse é o convite restaurador identitário de Jesus. Em Jesus acontece algo aterrorizante, meus irmãos. Jesus ama você e deu tudo para restaurar, salvar você, abençoar você, a sua família, livrar você da morte, do pecado, das trevas, do inferno. Mas quando nós vimos a Jesus, acontece algo aterrorizante. Ele nos convida a fazer o mesmo, a morrer tudo que somos, de uma natureza caída, de uma natureza de Gênesis 3, regada pelo caos, pelo pecado, a morrer toda essa natureza, entregar nas suas mãos e dizer: eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para ti. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Filho vive em mim. Não é mais a minha percepção, não é mais o meu sentimento. E muitas pessoas reduzem a sua identidade à sua atração sexual. Nós somos muito mais do que a nossa atração sexual. Nós não somos a nossa atração sexual, nós somos o que Deus diz que nós somos. E o que Deus diz que nós somos filhos e filhas de Deus. Esse é o convite para você, para restabelecer essa identidade de filho, você precisa ver o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu oro pela sua igreja nesse momento. Eu peço para que a tua graça, Senhor, o teu amor, a tua identidade venha sobre nós, a consciência das tuas declarações sobre nós em Gênesis, Senhor, possuam a nossa mente, o nosso coração, a nossa identidade. Senhor, que a realidade do teu Santo Espírito, Senhor, em nós, nos convencendo de que somos os teus filhos, Senhor, possa nos trazer a imagem do Filho em nossa vida, em nosso caráter. Senhor, restaura a identidade que o Senhor planejou para a tua igreja na vida dos meus irmãos nessa noite. O Senhor conhece cada um de nós.
antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. E o Senhor Jesus morreu por cada um de nós para nos fazer filhos Deus. Eu sei, não é fácil lutar contra os impulsos da nossa identidade, quando estamos no caos, em Gênesis 3, no pecado. Mas nós podemos correr para Jesus e dizer: